pessoal, hoje é segunda-feira, né? Dia de quê? Dia Internacional de começar dietas. Fala a verdade, retomar a academia, né? Buscar o balde que foi jogado longe no fim de semana. Isso tudo é normal, a gente vê acontecer sempre. Mas é também dia do quê? De começar a mudar rotinas, enfim. Para conversar aí sobre uma dieta descomplicada, que a gente consiga realmente colocar em prática, nós convidamos aqui a nutricionista Júlia Macena. Muito bom dia, Júlia, prazer tê-la aqui. A gente tá bem combinandinho, né, Júlia? Olha aqui. Foi, a gente nem combinou e Foi já verdade, veio né? Viemos assim na mesma missão. E olha, segunda-feira todo mundo fala, essa semana eu começo uma dieta. Essa semana eu começo minha reeducação, começo algo novo e diferente. Agora, muitas vezes as pessoas acabam se frustrando porque não conseguem levar adiante uma dieta que geralmente as pessoas começam a restringir muito o tipo de alimento. Esse é um erro? Sim, com certeza. Porque a alimentação, as pessoas costumam achar que deve ser restritiva para ser saudável. Sim. E não é assim. A alimentação saudável, ela deve ser uma constância. Todos os dias você tem que transformar ela como um hábito. Assim como você vem dar entrevista aqui na TV Ponta Negra. Você todos os dias tem esse trabalho e é um hábito seu de trabalhar. A alimentação deve ser voltada da mesma forma. A gente tem que colocar a alimentação como algo natural. Eu me levanto, eu me alimento bem e eu sigo minha vida. Vai e não trabalhar, restringir fazer tudo para ter um resultado. Não é assim que a gente deve fazer. Para quem está em casa querendo começar essa semana, né? Já vou fazer algo diferente, já quero... Como descomplicar? A primeira coisa, tem gente que não consegue ir até um nutricionista, mas assim, vamos passar informação, né? Para quem está em casa. Sim, claro. O que deve ser, digamos, evitado, né? A questão de carboidrato, de açúcares e como trocar esse tipo de alimento que é tão presente e é tão difícil também da gente se livrar completamente ou deixar 100%, né, de lado, como um pãozinho, por exemplo, né, que a gente sabe que é bom demais, mas não pode ser, né, ingerido em excesso. Exatamente. É justamente isso, o excesso. O nome é excesso. Nada em excesso vai lhe fazer bem. Então, para começar uma alimentação rica, o que é que eu devo fazer? Preferir alimentos de verdade. A gente tem uma cultura muito rica, a gente mora no Nordeste. A gente tem o cuscuz, a gente tem a macaxeira, a gente tem a batata doce, a gente tem uma alimentação muito rica. Então, um café da manhã, por exemplo, se eu colocar um pão, ovo e um pouco de queijo, por exemplo, aquele é um café da manhã riquíssimo e uma porção de frutas. É o que eu como todo dia, gente. Eu como pão. Todo mundo fala, você não come pão, eu como pão todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E as minhas dietas, inclusive, para os meus pacientes, eu coloco pão. Tem pacientes que não gostam, isso é particular dele, claro. Mas os que gostam, eu coloco. E muitos me relatam, Júlia, mas eu achava que era proibido esse tipo de alimento. É o primeiro, ele é o vilão, quase sempre as pessoas pensam em dieta, não posso mais nem ver, nem sentir o cheiro do pão que já tô... Exatamente. Não é assim, E né? a culpa nunca é da comida. A comida tá lá. O vilão é o excesso. É o né? excesso. É a gente que come demais. Entendeu? A gente pega a comida e quer comer tudo de uma vez. Começar pela salada também é uma boa técnica na hora do almoço? Com certeza. Colocar porções de salada no almoço e no jantar, isso já é uma vantagem muito grande. Nos lanches, colocar porções de frutas junto com fibras, por exemplo, com aveia, com psyllium. Colocar porções de oleaginosas como granola, como castanha de caju, castanha do Pará. E porcionando durante o dia alimentos ricos que vão facilitar o processo de uma vida saudável daquela pessoa. Tapioca e cuscuz, por exemplo, né? Está muito presente. Agora, elas são meio que vilões também, assim? Não. É um carboidrato, é bom, é mal? Porque cada hora sai uma pesquisa falando algo diferente de alguma coisa. O ovo, que já foi, por exemplo, o vilão de todas as dietas, colesterol, hoje está inserido super bem em todas as dietas, ou seja, até recomendado, né? Exatamente. A tapioca e o cuscuz são carboidratos e não são vilões como os outros alimentos. Sim. Mas tudo tem que ter a sua quantidade para consumir. Não dá para exagerar. Não dá para exagerar. Por exemplo, as pessoas acham que a tapioca ela é menos calórica do que o pão. E é ao contrário. O pão é menos calórico que a tapioca, no sentido o quê? Da proporção. Sim. Se você come um pão de 50 gramas, que é um tamanho assim, normal. mediano, normal, você vai se saciar muito mais do que você colocar 40 gramas de goma de tapioca, que vai dar uma tapioquinha muito assim. Pequenininha. Entendeu? Então, às vezes, a substituição é mais por uma questão de se sentir melhor comendo, entendeu? Mas nenhum alimento se torna realmente vilão. O vilão é sempre o excesso.
E no caso do açúcar, né, que está presente, por exemplo, nos sucos, no cafezinho. Eu não sei tomar café sem açúcar e sei que isso é algo que eu teria que começar a treinar o paladar diminuindo, é isso, o açúcar? Como é que a gente faz para consumir menos, né? Açúcar, que o açúcar é um vilão também, né? Exatamente. Quando ele é em excesso, parece que tem um monte de doenças, inclusive, né, que são desencadeadas por causa dele. Exatamente. O açúcar, ele é extremamente inflamatório, se for consumido em excesso, né? Então, assim, para você conseguir ir diminuindo esse consumo de açúcar, não é tirar de uma vez, não é você chegar e dizer, não vou comer mais. Porque o seu corpo não está habituado com esse radicalismo, entendeu? Então, você vai diminuindo aos poucos e assim você vai conseguindo manter uma constância e não zerar de vez. Sim. Que é como eu falo muito sobre o consumo de, por exemplo, muitos pacientes gostam muito daquele docinho pós-almoço. É isso que eu ia perguntar também, porque tem gente que não vive sem lá em casa, eu conheço umas formiguinhas dessas. Minha mãe, meu filho, acabou de almoçar, já está pensando no docinho. Eu não tenho muito essa necessidade, mas quem tem, pode manter isso? Pode sim. Uma dieta equilibrada e bem calculada, conforme as necessidades do paciente, ele pode sim ter um pouquinho de doce todos os dias, naquele momento que ele sente mais necessidade. Por que isso a gente coloca? Porque faz com que o paciente tenha adesão. Faz com que não até abandone a dieta na primeira semana, né? A nutrição é muito ligada principalmente à psicologia. A mente. É a mente que controla todo o nosso eu, o corpo total. Então, quando eu coloco aquele doce que ela tem ou ele tem necessidade, o cérebro acaba entendendo o quê? Se eu tenho, não tem para que eu me desesperar. É verdade. Então, ele vai mantendo aquela constância todos os dias de consumir um pouquinho todo dia. Olha aí, pode ser uma rapadura, pode ser um pedacinho de chocolate, pode ser qualquer doce tipo. de leite, leite condensado, rapadura, goiabada. Olha isso. Calculado sempre vai dar certo. E claro que conforme a necessidade e como está o histórico do paciente. Sim. Entendeu? Se for uma pessoa que tem já, por exemplo, tem diabetes, aí já vai ter que, né, fazer algumas substituições Tem ou que não? fazer algumas adequações, mas mesmo o paciente diabético eu consigo adequar a quantidade de doce durante o dia dele. Porque vai estar muito bem calculado. Olha, gente, isso é bacana. Agora, para quem está em casa, Júlia, vamos lá, querendo começar. Restrições não existem, né? A gente acabou de falar aqui, tudo pode ser, mas o que você diria, principalmente, né? Como é que ela deve pensar em fazer o cálculo ela não vai conseguir, né? Porque o cálculo quem faz é um profissional. Mas e por que lado, que tipo de alimentos estão mais liberados ou elas podem já começar a implementar de uma forma mais diária, né? Para se saciar e ficar bem de saúde? Assim, Lídia, durante o dia, no café da manhã, por exemplo, eu comecei, né, como eu te disse, uma fruta, ovos, né, que são fontes de proteína, um pouquinho de queijo. Aí, vou lanchar pela manhã, acordo muito cedo e tenho o costume de lanchar. O que é que você vai colocar? Uma porção de frutas com um pouquinho de castanha. Sim. O almoço, uma porção boa de salada, que salada é muito rica. A gente tem que ter esse costume de variado, né? Quanto mais variado, quanto mais variado, mais colorido, melhor é. Colocar um pouco de carboidrato, um pouco de proteína e a maior parte de salada. Arroz, feijão, carne e pronto. Exatamente. Já é um prato riquíssimo. O lanche, coloca outra porção de fruta com um iogurte, por exemplo, natural. Isso já deixa mais rico. O jantar pode ser um pouquinho de cuscuz, com um pouquinho de salada. Com um ovinho. Olha aí. Isso aqui é a nossa alimentação, né? Daqui do Nordeste. Então, assim, colocando alimentos que sejam alimentos de verdade, vai ser rico, entendeu? Maravilha, então, gente. Olha, com essas dicas, com certeza você vai começar aí a implementar, digamos, essas mudanças e vai ver, com certeza, o resultado, né? E uma coisa muito legal que eu faço, que eu gosto muito, eu trabalho muito nas minhas redes sociais, sabe? Eu coloco muitas dicas lá, vários vídeos, eu trabalho muito com vídeo, mostrando realmente como é descomplicado a alimentação. E como as pessoas devem fugir dessa restrição alimentar. Eu vou sempre dando dicas lá. Bacana, adorei. Olha aí, gente, o contato tá aqui embaixo, né, da Júlia. Pode segui-la nas redes sociais aí para tomar esse ânimo, né, e fazer acontecer, mudar para melhor aí a sua alimentação e sua saúde, né, principalmente. Exatamente. Muito obrigada, viu? Adorei as dicas. Eu que agradeço. Até a próxima.